Programa Status recebe Gabriel Michaelis, da área financeira. Que prazer ter você aqui, Gabriel, no Programa Status. Muito obrigado, o prazer é todo meu e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você por esse tempo. Estou bem animado. Que bom, obrigada também. E conta um pouquinho, gente, ele é da área financeira, mas ele também velejava e ele vai contar um pouquinho dessa história linda pra gente e bem interessante. Fala um pouquinho dessa sua história. Bom, de maneira um pouco mais resumida, né? Eu aprendi a velejar muito por influência do meu pai, ele mesmo quase seguiu carreira pelo esporte, então eu sempre tive muito apoio dele. No começo eu aprendi com 8 anos de idade, fui evoluindo, pegando gosto realmente pela coisa e começou a despertar um pouquinho de um gosto olímpico, vamos falar assim. Desde os 8 aninhos? Um pouquinho mais velho ali, a partir dos 14 começou a brilhar um pouquinho o olho de falar, eu quero ir bem nesse negócio, gosto do que eu faço. Mas desde pequenininho que você já estava com o pai? Sim, desde pequeno, meu pai que me levava pro clube muitas vezes, revezando com a minha mãe, acompanhava em campeonatos e por aí vai. Então, sempre tive muito esse apoio familiar. Então você já participava de campeonato, na verdade? Participava. Acho que o meu primeiro brasileiro tinha 11 anos de idade, mais ou menos. Gente, legal! Aí fui evoluindo, comecei a velejar depois em 2, né, um barco um pouco maior. E aí sim que a carreira foi evoluindo, campeonatos brasileiros, internacionais, mundiais. Nossa, olha aqui, gente, que chique. Aí fui indo, comecei a realmente criar meu nome, né, no mercado do esporte. Mas infelizmente aqui no Brasil é muito difícil de conseguir patrocínio. Exatamente. Verdade. Exatamente. Pra tudo. Exato. Querendo ou não, é um esporte muito... que pouca gente conhece, vamos falar assim. Sim. Né? Aí eu decidi sair, ainda estava terminando a faculdade na época, e realmente resolvi ir para o mercado financeiro. Vamos falar assim, em vez de inspirar as pessoas pelo esporte, comecei a ir mais para, deixa eu realmente pôr a mão na massa e ajudar caso a caso. Que bacana. Assim que eu vim parar. Aí você teve essa mudança, quanto tempo? Em 2021, no final. E entrei agora realmente de cabeça no mercado financeiro no ano passado. Qual é a diferença entre assessor e consultor financeiro? Que muita gente não sabe. Exato, perfeita pergunta. Até quando eu vou interagir a primeira vez com novos clientes e tudo, é uma dúvida que acaba aparecendo muito, né? As pessoas falam, bom, eu já invisto, não precisa de um consultor. Exato. Mas vamos falar que o consultor é como se fosse o técnico do time de futebol, o cara que realmente usa a vida inteira da pessoa para fazer com que você chegue no melhor resultado possível. E nos sonhos, né, que muito brasileiro tem. Isso. Então, de modo geral, querer se aposentar com o padrão de vida que a pessoa conseguiu gerar a vida inteira, sem precisar depender dos filhos depois, conseguir a casa própria, né? Muita gente tem esse sonho e realmente conseguir conquistar esses pequenos objetivos ao longo da vida. Certo. O assessor muitas vezes não vai conseguir ter a visão de mercado inteira para fazer com que o time de futebol inteiro ganhe aquele jogo. Ele é uma das ferramentas que a gente usa para fazer com que a pessoa chegue onde ela quer, sem necessariamente ficar preso em tem que ser investimento. A gente consegue pegar, por exemplo, acelerar alguns processos, que nem sempre a pessoa vai ter o dinheiro para fazer aquilo à vista, que por mais que é o sonho de muita gente, às vezes demora muito para chegar. Então a gente consegue gerenciar tudo isso, trazendo como se fosse o atendimento de um family office, realmente gestão de grandes fortunas para todo mundo. Perfeito, perfeito. Então a importância, né? A necessidade também, em alguns casos. E como a sua experiência de velejador, que a gente estava falando exatamente sobre isso, influenciou nessa sua abordagem no mercado financeiro? Perfeito. Olha, eu acho que a experiência de atleta soma com muitas coisas, principalmente na forma de abordagem, né, das coisas. Porque, vamos falar assim, a gente está lidando com a vida das pessoas. Exato. Né? É uma pressão muito grande, é uma responsabilidade gigante. Se você não consegue ficar centrado em situações de pressão, sabendo que você está tomando decisões muito importantes para a vida da pessoa, é mais difícil de você aguentar o dia a dia. Disciplina, tudo, né? Exatamente. Saber lidar com o estresse, saber lidar com a equipe também, os clientes da equipe, é uma coisa que todo o know-how realmente de saber lidar em situações complicadas do esporte me ajuda no dia a dia, toda vez, né?
Então você usa muito o que mostra, essa sua bagagem. Muito. Porque é uma bagagem desde pequeno, né? Que você tá nessa área. Uhum. Pode-se falar que o conhecimento técnico não passa muito de uma zona para outra, mas todo o resto, assim, de postura, realmente saber como lidar com as coisas, totalmente. Eu vejo realmente todo dia um pouco da lição de casa que eu fiz na época de atleta, realmente se pagando hoje em dia. Perfeito. E, Gabriel, para quem é a consultoria financeira? Perfeito. Eu diria que é para todo mundo. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Desde a pessoa que está começando a vida financeira hoje, então já entrar com um planejamento é muito melhor. Que deveria ensinar nas escolas. Deveria ser ensinado nas escolas, em casa e na faculdade. Bom, com certeza, desde pequenininho. Desde pequeno. Acho que tinha que ter essa área. Certo. Mas ninguém ensina. Não, Ninguém ensina. Eu sofro com isso. Ó, gente, tô falando aqui a verdade. Mas é verdade. Sim. E é um mercado muito dinâmico, né? Que se você não aprende desde cedo, é muito difícil de você conseguir acompanhar. Concordo. Então, até como consultor, de vez em quando eu faço a minha consultoria até com os meus amigos de trabalho também. Olha, que interessante. Sim, é para todo mundo, desde estagiário até o dono de empresa. Né? Porque o estagiário vai ter outra parte ali vai ter outra demanda, outros objetivos? Sim, vai. Cada um tem os seus. Verdade. Mas desde da pessoa que está iniciando até a pessoa que, não tem mais tempo de cuidar de tudo, a gente consegue entrar e realmente deixar tudo muito mais seguro para a pessoa, trazendo resultados melhores. E, quem também não gosta de falar, tem uma equipe da maior consultoria do Brasil realmente para me apoiar em tudo. Nossa, perfeito, né? Exato. É perfeito. E quais os principais desafios que você enfrenta para ajudar a classe média a construir esse patrimônio? Olha, tem alguns, depende muito do perfil de cada um, né? Acho que algumas pessoas têm dificuldade de não gastar mais do que ganham, então isso acaba sendo um pouquinho de um desafio, realmente trazer essa educação financeira. É muito complicado, né? É complicado, realmente, o valor do dinheiro hoje. Mas, de forma geral, acho que realmente fazer a pessoa entender, existe uma complexidade e realmente fazer com que cada um dos pontos da vida financeira dela converse entre si. Porque não adianta ter um ponto lá em cima se o outro está embaixo. Tem que ter um equilíbrio entre tudo. E esse é o maior desafio para a maior parte das pessoas, de entender que tudo isso precisa ter uma sinergia. Precisa. Eu concordo que é bem difícil para entender. E como você pode explicar, como você explica isso, qual metodologia que você usa para beneficiar esses seus clientes? Perfeito. Eu gosto de trabalhar muito baseado no que cada um dos meus clientes quer no final do dia. Então, existe até uma... Cada um é cada um. Exatamente. E vamos falar assim, o motivo, mesmo que o objetivo seja igual, o motivo por aquela pessoa querer aquele objetivo pode ser diferente. E isso pode influenciar na estratégia. E como que você aplica essas estratégias personalizadas, por exemplo? Perfeito. Então, primeiro tem que fazer entendimento profundo realmente de qual que é a situação de hoje do cliente, onde que ele quer chegar, quais que são realmente os objetivos dele. E a partir daí eu uso a metodologia, não sei se vocês já ouviram falar de goal-based. Sim. Né? Realmente focado nos objetivos de cada um. Por meio de conversa, realmente moldar tudo isso para que eu consiga trazer a melhor entrega possível no menor tempo possível, né? Porque todo mundo quer tudo para ontem. Todo mundo quer acelerar. Todo mundo quer acelerar. Principalmente investimento em tudo. Exatamente. Então, assim, o trabalho vai muito com uma educação financeira já aplicada no dia a dia, né? E com o acompanhamento disso tudo também. Porque não adianta eu te entregar uma coisa e falar, voa aí, se eu também não te der o manual de como voar. Claro, é justamente para isso, né? Exatamente. Exatamente. Então, olhando todos os investimentos da pessoa também, se ela já tem, até realmente ajudar a pessoa a fazer os primeiros investimentos da vida dela. Então, desde o comecinho até realmente o final, toda estratégia de sucessão, a vida inteira. Perfeito. A gente consegue ajudar. Perfeito. E Gabriel, você tem algum projeto em andamento para a gente encerrar? Perfeito. Olha, eu estou começando a trabalhar com 2 projetos meio em paralelo agora, lá na empresa, que são 2 públicos que têm uma necessidade mais ou menos parecida. Tanto o público de médicos que, querendo ou não, tem uma renda muitas vezes boa, sim, mas não fazem ideia de como usar aquilo ou acabam vendo todo fim de mês ficando no 0 a 0. Né? Então,
É um projeto que, para mim, é muito importante, até porque minha irmã está se formando em medicina. É um projeto novo. É um projeto mais ou menos novo. Sim, a gente já tem todo o know-how de bastante tempo, e donos de empresa e por aí. É um projeto que eu estou começando também, exatamente porque as pessoas têm, muitas vezes, um certo capital, mas não tem tempo de cuidar de tudo aquilo, porque a atenção, muitas vezes, dos pequenos donos de empresa, grandes donos de empresa, está realmente naquele bebê que eles estão criando ali, Sim. né? E quem que cuida deles no final do dia? E é aí que eu entro para realmente estruturar tudo isso para eles poderem focar no que é importante deles. Cuidar desses bebês. Exatamente. Eles cuidam do bebê, eu cuido deles, tá tudo certo. Tá certo. Desse outro bebê, né? No Exato. caso, eles cuidam de um e você cuida dessa parte. Exatamente. Perfeito. Muito bom, né, gente? Essa área é interessantíssima e necessária. Extremamente necessária. Eu até hoje fico bem chocado com algumas estatísticas que eu vejo da quantidade de gente que realmente investe hoje em dia aqui no Brasil. É uma pena. É uma pena. É uma pena. Verdade. E deixe seus contatos para quem quiser a sua consultoria. Perfeito. Vale. Meu contato no Instagram é gabrielmicaelis_oficial. Pode me chamar por lá que eu vou responder. Foi um super prazer ter você aqui, Gabriel. Muito obrigada. Adorei esse tema importantíssimo. Prazer é meu. Foi ótimo esse assunto, né, pessoal? Vocês gostaram? Comenta aí pra gente. Um beijo. Muito obrigada, querido. Eu que agradeço. Muito obrigado. Beijo. Beijo.